Boa noite. Hoje vou falar aqui sobre a educação tradicional e os vazios emocionais. Decidi entrar aqui um bocadinho mais cedo. Esta live era para as 10, mas eu entrei aqui 5 minutinhos mais cedo. Vamos começar aqui. Sejam bem-vindos. Vamos então falar de um tema que eu considero super importante, a educação tradicional e os vazios emocionais, de que forma é que a educação tradicional gera vazios emocionais e o que é importante fazer para conseguirmos não perpetuar também estes vazios para os nossos filhos, não é? Porque eles existem dentro de nós e já vamos perceber porquê e como é que nós podemos fazer este movimento de não perpetuar, não é? Porque no fundo aquilo que nós queremos é que os nossos filhos sejam saudáveis, felizes, com uma boa regulação emocional. Ok, vamos aqui acenando as pessoas que vão chegando. Olá, Joana. Isto não dá para falar. Ok, então hoje vamos falar de um tema que não é muito fácil, porque de uma forma geral, e hoje vou falar-vos aqui de um livro que estou a ler que se chama A Verdade Liberta, de Alice Miller. De uma forma geral, nós fugimos muito deste tema da infância. Há uma resistência. Olá, Joana. Há uma resistência a olhar para a nossa infância e por isso às vezes é tão difícil, não é, acolher os nossos filhos. Então, hoje vou falar sobre, primeiro, a educação tradicional. A educação tradicional, que no fundo é a educação que nós tivemos e que nós também acabamos por perpetuar com alguma consciência, mais alguma consciência, mas que acaba por ser muito... É algo que é muito impulsivo, não é? Nós perpetuamos aquilo que nos foi ensinado, a forma como nós fomos educados. Ok, então, antes de mais, dizer-vos que a educação tradicional é o quê? O que é que eu chamo de educação tradicional? É a educação que está focada muito na obediência. Né? Há aqui o foco muito em que a criança tem de obedecer, a criança não tem querer, não é? Utiliza-se muito esta expressão, a criança não tem querer. Existe aqui também na educação tradicional um olhar muito centrado no adulto, nas necessidades do adulto, nas expectativas do adulto. As necessidades do adulto são mais importantes do que as necessidades da criança. O descanso do adulto é mais importante do que uma necessidade que a criança eventualmente pode estar a sentir. Há realmente aqui é como que a criança é de alguma forma um ser inferior ao adulto, não é? E isto é algo que também acaba por ser histórico, não é? Porque nós, para quem estudou história e se recorda, daquelas famílias abastadas, não é? Da nobreza, as crianças até uma determinada idade eram cuidadas pelas amas, não é? Só a partir de uma determinada idade é que depois vinham e tinham alguma convivência com a família, não é? Só por este facto nós vimos que existe, historicamente, existe esta... ou seja, a criança é muito invisível, não é? Ao longo da história e, logicamente, que isto ainda continua a acontecer. Depois, aqui também, na educação tradicional, há muito foco no comportamento, em corrigir comportamentos, em extinguir comportamentos. O foco está muito ali no comportamento, que é, no fundo, a ponta do iceberg. Não é? É aquilo que é visível. O comportamento são os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos olhares. Tudo aquilo que é visível é onde está o foco. Mas, como é óbvio, vocês sabem, não é, que por detrás desse comportamento existe... Está aqui. Obrigada, sobrinha. Existe um mundo que está submerso, não é? Que está submerso, são as nossas necessidades, as nossas crenças, as nossas emoções, e isto também é importante olhar. Mas a educação tradicional está muito focada aqui, não é? No comportamento, em corrigir comportamento. Depois também existe algo que eu gostaria de falar aqui, que é a relação que nós temos com o sentir, não é? Que a educação tradicional tem com o sentir. O que é que acontece? A educação tradicional... E por isso é que nós temos também tantas dificuldades em acolher as crianças, em validar as emoções. Quando a criança está num momento de raiva, de transbordo emocional, é muito difícil para nós acolher uma criança, porque também não fomos acolhidos. Mas a educação tradicional faz com que aquilo que nós sentimos
ou seja, há determinadas emoções, como a raiva, a tristeza, o medo, que acaba por ser de uma forma muito impulsiva, acaba por ser bloqueado, desprezado, estás a chorar porquê, que disparado estás a chorar por causa disso, tu não tens direito a zangar-te, quem manda aqui sou eu. Então, no fundo, todas as emoções e necessidades da criança, ou seja, qual é a visão, ou seja, qual é a mensagem que de alguma forma nós passamos à criança? Aquilo que tu sentes não é real. Aquilo que tu sentes é uma vergonha, não é? Aquilo que sentires isso é sinal de fraqueza. Então há realmente uma desconexão muito grande com aquilo que é o nosso sentir, os nossos instintos, as nossas necessidades. Isto depois perpetua-se, não é? Por isso é que nós, por exemplo, eu falo com muitas mães que me dizem, eu não sei quais são as minhas necessidades, eu não consigo desvendar as minhas necessidades. Não é? Então, isto depois perpetua-se, não é? Pela nossa vida, pela vida fora, esta desconexão das nossas emoções e desconexão das nossas necessidades, e isto acaba por ter, não é? Provocar realmente muitos danos, não é? A todos os níveis. Depois existe outra coisa que é, na educação tradicional, nós, não é? Temos no fundo, nós, como é óbvio, acredito que nós amamos incondicionalmente os nossos filhos, mas praticar esse amor incondicional é muito desafiante, porque também não foi feito isso connosco. Então o que é que acontece? Se tu fizeres isto, filho, eu amo-te. Se não fizeres isto, não te amo. É um pouco assim, não é? Os castigos, as palmadas, as ameaças. A criança tem que corresponder a uma determinada expectativa, senão não é amada. Eu sei que isto é duro de ouvir, mas muitas vezes é o que acontece. É isto que nós estamos a passar à criança. Então, o que é que acontece? A criança, para ser amada, tem que representar uma determinada personagem. A menina bem comportada, bonita, obediente, não é? Eu assim sou amada. E há uma coisa muito importante com um terapeuta, que é o Jesper Juhl, diz que é entre sermos amados e sermos quem somos, nós vamos escolher sermos amados. Não é? Então, há realmente esta dificuldade, não é? Que a educação tradicional tem de aceitar o outro tal como ele é. E aceitação não quer dizer que a criança faça tudo, mas que eu aceito que aquela criança tem emoções, pode expressar as suas emoções, eu nomeio e valido as suas emoções, e isto é super importante. Porquê? Porque senão, e isto aconteceu com todos nós, não é? Nós temos que representar uma personagem para sermos amados. Ficamos ali dentro de um quadradinho. Então é super importante nós conseguirmos realmente trilhar aqui um caminho diferente. O Dr. Gabor Maté, que é um psiquiatra que eu admiro bastante, diz que nós vivemos uma espécie de trauma coletivo, porque fomos desde tenra idade desconectados daquilo que é o nosso sentir, as nossas emoções, as nossas necessidades, os nossos instintos. Não é? Então, esta desconexão faz com que nós que tenhamos que recorrer, tenhamos que ter algumas fugas, digamos assim, para não sentir. Não é? Então é super importante nós começarmos a perceber que a educação tradicional, este foco na obediência, o foco apenas no comportamento, este foco no olhar, ou seja, o olhar centrado simplesmente nas necessidades do adulto, as ferramentas que a educação tradicional utiliza, os castigos, as ameaças, as recompensas, que não é que no fundo passam muito este amor condicional, isto realmente cria um vazio. E é sobre este vazio que eu vou falar hoje. Então o que é que acontece? Há um espaço que a educação tradicional cria entre aquilo que eu estou a sentir, as minhas necessidades enquanto criança e aquilo que eu tenho, que me dão. Não é? Então, há um espaço entre aquilo que eu sinto-me triste, eu fico, por exemplo, um bebê fica no berço a chorar, eu tenho ali uma necessidade de conexão, não é? Mas isto acontece, como alguns especialistas dizem, não, a criança precisa, o bebê precisa para se habituar de ficar no berço sozinho. Imaginemos, estou aqui a dar este exemplo, foi como me lembrei agora. Então, a criança fica ali sozinha, não tem aquela conexão, a sua necessidade não é atendida, não existe aquela
aquele acolhimento, aquele colo que aquele bebê está a precisar, então cria-se ali um vazio entre aquilo que eu estou a sentir, a necessidade do bebê, não é? Aquilo que o bebê está a sentir, e aquilo que o bebê tem. Então há aqui um espaço que se cria. Isto é o vazio, não é? O tal vazio emocional que eu digo que a educação tradicional cria. Eu tenho aqui um papel para não me esquecer do que quero falar. Então, o que é que acontece? Nós tendemos a perpetuar estes vazios. E hoje gostava de falar aqui de um livro, que é um livro que eu estou a ler, não sei se já acho que já tinha partilhado aqui, A Verdade Liberta, de Alice Miller. Porquê? Ela fala muito, fala muito sobre a importância de olharmos para a nossa infância, para olharmos para os nossos próprios vazios, para conseguirmos não perpetuar esses vazios. Mas, como é óbvio, isto dá medo, não é? E ela fala também sobre um círculo vicioso que acaba por existir, que é nós acabamos por negar muito o sofrimento e a humilhação que se sofre na infância, não é? Ou seja, a criança, aquilo que nós fazemos que é negar aquilo que a criança está a sentir, a sua necessidade. A criança pensa, ok, eu como tenho que ser amada, isto não é real, aquilo que eu estou a sentir, e depois mais tarde isto origina o quê? Uma espécie de cegueira emocional, não é? Nós crescemos, somos adultos e, ou seja, por uma questão de sobrevivência, não é? Aquela criança bloqueou, reprimiu o seu sentir, desconectou-se de si mesma e depois mais tarde vai criar como uma espécie de cegueira emocional. E o que é que acontece? Depois o que ela diz é que existem uns bloqueios de pensamento que fazem com que seja muito difícil depois gerar uma mudança a esse nível. Então, esta espécie de cegueira emocional está, diz ela, presente em várias áreas. E eu agora vou falar das áreas que ela mencionou, não vou pormenorizar tudo ao pormenor, mas vou falar sobre, por exemplo, a questão da medicina, não é? Que olha, por exemplo, para o ser humano como uma máquina, e quando uma pessoa aparece com uma determinada doença, é muito o foco no sintoma físico e não procura a causa emocional. E ela fala muito sobre que se nós formos desenrolar um novelo, tem tudo a ver sempre com um trauma, claro que eu estou a simplificar isto, um trauma que existe na nossa infância. Aliás, ela diz, por exemplo, que as perturbações alimentares estão muito relacionadas com causas emocionais, com a nutrição que tivemos ou não na infância. Não é? Então, isto para dizer que há esta cegueira emocional, por exemplo, na medicina, diz a Alice Miller, na psicoterapia, que à primeira vista parece que não, mas a verdade é que ela diz que também se foca muito no presente, no comportamento, e mesmo quando vai ao passado tem muito medo de que a pessoa, não é? Como vai para a criança, se sinta novamente a vítima, então se foge um pouco daí. Isto é o que ela diz, atenção, eu não estou dentro desta área para ter este conhecimento, mas estou a transmitir o que ela fala, não é? Sobre esta cegueira emocional que existe nas várias áreas, na área da psicoterapia também. E uma das coisas muito interessantes é que eu tenho recebido algumas pessoas e eu pergunto, algumas mães que até já tiveram psicoterapia, se, por exemplo, trabalharam o tema da criança interior. E muitas dizem que não. No campo penal, não é, que muitas vezes, apesar de existirem leis que defendem as crianças, legitimam muitas vezes a violência. Na igreja, não vamos falar muito da igreja, mas no fundo há muito esta questão do pecado, do castigo. Não é? Então isto acaba por também existir aqui uma espécie de cegueira emocional. Nos biógrafos, que no fundo o que é que acontece? Muitas biografias também, apesar de irem à infância, acabam por fugir um pouco daí, têm muito medo, não é? Também de culpabilizar os pais. Então o que ela diz é que há uma espécie de cegueira emocional que é transversal a todas estas áreas e que de alguma forma faz com que seja difícil, não é? Olhar para a infância a partir de um lugar consciente, para a nossa infância porque quando nós olhamos para a nossa infância nós conseguimos também depois olhar para os nossos filhos, calçar os seus sapatos a partir de um lugar mais consciente. Então o que ela diz é que realmente a verdade liberta, não é? E nós já sabemos que os primeiros anos de vida são super importantes, já sabemos que nos primeiros anos de vida estão a ser feitas uma série de conexões neuronais que mesmo que nós não nos lembremos conscientemente, tudo aquilo que todos estes vazios emocionais que foram criados
ficam no corpo, o corpo tem memória. Aliás, algo que ela conta no seu livro que a mim pessoalmente me impressionou bastante foi que antigamente, quando faziam alguma intervenção cirúrgica com bebés, não davam anestesia, não é? Achavam que os bebés não sofriam. Nós ali já sabemos que o corpo tem memória, portanto, mesmo que não esteja aqui na nossa memória consciente, está tudo no nosso corpo, tudo é gravado no nosso corpo. Então já sabemos da importância dos primeiros anos de vida, dos primeiros 3 anos de vida, já sabemos da importância de realmente da criança, do bebê, ter uma pessoa de referência que esteja presente emocionalmente, que responda às suas necessidades. E quando isso não acontece também já se sabe que existem atrasos cognitivos. Por exemplo, existe um caso que é realmente muito perturbador, que foram os orfanatos da Roménia, que um ditador, não é, incentivou a população a ter filhos, não é? E depois, quando aquele sistema caiu, o que veio à luz foi algo muito, muito difícil, que foi porque havia uma grande taxa de natalidade. Depois, como não existiam, não é, meios económicos para suster todas aquelas crianças, foram muitas colocadas em orfanatos. Essas crianças que foram colocadas em orfanatos, como não tinham ninguém com quem criar um apego seguro, que respondesse emocionalmente às suas necessidades, haviam realmente cuidadores que satisfaziam as suas necessidades básicas, como a alimentação e a higiene, mas não havia, não é, nenhum cuidador que estabelecesse uma conexão emocional com aqueles bebés, com aquelas crianças. E o que é que aconteceu? Naqueles orfanatos foram descobertas muitas crianças que depois, mais tarde, não é, tiveram atrasos cognitivos, atrasos a todos os níveis, não é? Foi algo que foi muito impressionante, porque quando isto veio à luz, não é? Quando o mundo soube disto, foi algo que foi muito violento, não é? Isto para dizer realmente que é mesmo muito importante os primeiros anos de vida, a conexão com os nossos filhos nos primeiros anos de vida, e que muitas vezes isto é difícil de fazer porque nós temos como que uma cegueira emocional. Nós não conseguimos muitas vezes estar presentes porque nós também temos estes vazios. E eu agora gostava de deixar aqui algo que é, não sei se isto para ti é muito abstrato ou não, partilhem aqui, não é? Se puderem ir partilhando aquilo que sentem daquilo que eu estou a dizer, era maravilhoso, porque assim também vou, não é? Isto gera aqui mais interação. Mas, por exemplo, vocês alguma vez já sentiram, porque o que é que acontece? Estes vazios emocionais, depois nós tentamos preenchê-los, não é? E este sistema tenta preencher esses vazios muito com o fazer, não é? Eu tenho que estar sempre a fazer qualquer coisa. Eu faço, não é? Eu faço isto, eu faço aquilo, não é? É um bocado a adição à perfeição que nós mulheres temos. Eu estou sempre a fazer alguma coisa e eu tenho, não é? Tenho falado com muitas mães que partilham e que depois, não é? Quando esse fazer, quando param, o que é que acontece? Sentem como uma espécie de angústia. Há ali uma angústia qualquer. Há ali um vazio, não é? Que normalmente nós vamos preencher ou com a televisão ou com, sei lá, cada um terá as suas compulsões, digamos assim. Pode ser a televisão, pode ser a comida, pode ser o tabaco, enfim, cada um, não é? Para não sentir esse vazio, não é? Porquê? Porque eu, alguns no passado, tive uma necessidade, senti algo, mas não tive. Então, há este espaço entre aquilo que é o meu sentir, a minha necessidade e aquilo que eu tive. Isto é um vazio. E eu estou a partilhar isto convosco porque eu sei que é um tema um pouco... não é fácil, não é? Não é um tema fácil, mas este tema, e a Alice Miller fala disto, não é? É super importante vir à consciência, vir à nossa consciência, e agora eu trago aqui, não é? Porque trabalho na área da parentalidade, vir à consciência dos pais, a importância de nós conseguirmos olhar para os nossos vazios, para a nossa infância, que de alguma forma nós temos muita resistência, temos muito medo, pensamos que de alguma forma vai doer mais do que doeu. Não vai doer mais do que doeu. E é super importante, porque muitas vezes o que é que acontece? Aliás, provavelmente já vos aconteceu
existe uma explosão emocional e é muito a pergunta, mas porquê? Porquê que isto surgiu? Que atitude tão infantil, tão imatura? Não é? Porque muitas vezes a criança está ali num momento de raiva, de frustração, e nós, é tão difícil para nós suportarmos aquilo que também depois a seguir, expelimos, não é? No outro dia uma mãe partilhava comigo, não, porque eram uns irmãos que estavam em conflito, o irmão bateu à irmã, ela ficou chateada e depois bateu ao filho. Estão a ver? Porquê? Porque é muito difícil nós sustermos as emoções, principalmente essas emoções mais intensas. Porquê? Porque nós não tivemos isso. Então é difícil também para nós, enquanto pais, darmos. Para conseguirmos fazer um movimento diferente, é importante nós olharmos para os nossos vazios. Estes vazios que existem porquê? Porque, lá está, houve uma necessidade nossa, houve um sentir e, como não fomos acolhidos, muitas vezes a nossa emoção foi reprimida, foi bloqueada, foi desprezada, porque os nossos pais também não sabiam, e aqui não estamos a culpar ninguém, não é? Como é óbvio, todos nós tentamos fazer o melhor que podemos com com os recursos que temos, com a consciência que temos, com a história que temos, mas é importante, não é? Hoje em dia já somos mais conscientes. Eu acho que a consciência também vai evoluindo ao longo das gerações, então nós podemos fazer uma escolha diferente. E o convite aqui desta live é realmente trazer aqui este olhar para a infância, não é? Para a criança que um dia fomos, para a criança que um dia foste, que está aqui sempre dentro de nós. Aliás, o Dr. Gabor Mate diz que nós somos adultos, não é? Mas na verdade somos crianças, não é? Em corpo de adulto, crianças feridas em corpo de adultos, em corpos de adultos. Então é super importante nós conseguirmos olhar para a infância que tivemos, para os nossos vazios emocionais, para conseguirmos então depois dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam. E este é o tema, não é? O tema de hoje é de que forma então a educação tradicional, com o seu foco na obediência, no comportamento, no olhar centrado no adulto, em que a criança, em que tivemos, não é, que representar uma personagem para sermos vistos ou amados, ou amados, que nos leva, não é, a esta desconexão daquilo que é o nosso sentir, que são as nossas emoções, que não são as nossas necessidades, e que de alguma forma nos faz muitas vezes ter dificuldades em... Aliás, uma das coisas que eu claramente percebi como profissional é que durante o confinamento, durante o confinamento houve muitos pedidos de ajuda, era muito difícil foi muito difícil para os pais estarem com os seus filhos. É? Houve muita coisa que vem à consciência e que foi difícil de suster. Não é? Porque muitas vezes nós, eu quero ter mais tempo com o meu filho, e depois às vezes não conseguimos estar com eles. Não conseguimos estar com eles emocionalmente. Não estou aqui a falar de presença física, estou a falar de presença emocional. O que é isto? De estar presente emocionalmente para o meu filho. Não é? E muitas vezes, para conseguirmos fazer esse movimento, se nós não tivermos, para conseguirmos fazer este movimento, nós precisamos de olhar para a nossa infância. Porque a verdade, e mais uma vez o Dr. Gabor Mate faz um trabalho lindíssimo com os presidiários, não é? E ele, no fundo, o que é que ele descobre, não é? Que todos aqueles que estão presos têm uma história, o seu comportamento tem uma história que está muito relacionada com o trauma da infância. Foram crianças que não foram acolhidas, que sofreram todo o tipo de violência, mas que muitas vezes não se lembram, mas está no corpo. Não é? E nós já sabemos que não é a resistir a olhar para isto que isso vai apagar-se. Não é? É voltar a esse lugar e fazer com que possamos vivenciar aquelas emoções que não foram vivenciadas. Nós já sabemos que quando nós conseguimos ter espaço para vivenciar determinadas emoções, há uma cura. E muitas vezes isso também possibilita até mesmo
que, por exemplo, alguns sintomas físicos desapareçam, né? Hoje em dia não vou estar a desenvolver muito isto, mas é algo que eu sinto que é importante nós, enquanto humanidade, não é? Fazermos, que é reaprender a sentir, saber que não é errado sentir, saber que o nosso sentir que sentir não é uma vergonha, não é? Conectarmos com aquilo que é o nosso sentir, com as nossas necessidades, com as nossas emoções. Mas para isso nós temos que regressar lá atrás e espera lá. Quais são os meus vazios emocionais? Para quê? Para não perpetuar estes vazios, não é? Para aqueles que vêm, não é? Depois, que são os nossos filhos. Ok, o que é que eu vos queria dizer? Não sei se vocês têm alguma questão. Digam-me só se têm aqui alguma questão. Pergunta o que tenham. Concordam com esta visão? Não concordam? Se quiserem partilhar algo, queria convidar-vos a este propósito, não é, de olhar para a nossa infância, e queria convidar-vos para um workshop que eu vou facilitar. Será no dia 26 de maio, quinta-feira, às 21h30. Podem inscrever-se no link da bio, que é, não é, aquele link que está por debaixo da foto do Instagram. Ainda existem vagas. É um workshop que vai falar sobre a criança interior, curar a tua criança interior e resgatar a conexão com o teu filho. Porque a verdade é esta: muitas explosões emocionais que nós temos para com os nossos filhos vêm deste lugar. Qual é a melhor forma de aceder a esses vazios? Então, existem várias formas, não é? Mas essencialmente existem várias formas, terapias, cada um depois terá aquela que para si faz mais sentido. No fundo, terapias que estejam relacionadas com o corpo, não é? Porque o corpo, como grava tudo, não é? Às vezes nós conscientemente não vamos lá, tem que ser, a maioria das vezes não vamos lá, não é? De forma consciente, porque há muita coisa que não está no consciente, está no inconsciente e está no corpo. Então é através, muitas vezes, do corpo que nós conseguimos aceder a esses vazios. Mas lá está, é um caminho que se faz caminhando e que às vezes não é fácil, não é? Mas que, na minha opinião e na opinião aqui da Alice Miller, é muito libertador. Então, deixar aqui esta sementinha, não é? Que é a verdade liberta, e é importante olharmos para a infância, deixarmos ir esta cegueira emocional e começarmos a reaprender a sentir, não é? E, como eu estava a dizer, então, convido-vos a estarem presentes. Vou fazer outro live no dia 25 e dia 26 então temos o workshop online, é gratuito, podes te inscrever no link da bio. Cura a tua criança interior e resgata a conexão com o teu filho. Vamos entrar em contacto com esta parte nossa que muitas vezes, não é, está aí, está à espera de ser escutada, olhada, amada, a partir de um lugar de amor incondicional. Então, espero que este live tenha feito sentido. Não sei se tenho aqui... Ok, não tenho aqui mais nenhuma pergunta. Espero que este direto tenha feito sentido. Eu sei que é um tema que não é fácil, não é falado, não é? Como a Alice Miller diz, existe uma espécie de cegueira coletiva, não é? Cegueira emocional coletiva, porque lá está, nós para sobreviver precisamos, não é, de criar estes bloqueios para não sentir. Mas agora, enquanto adultos, podemos fazer um caminho diferente, e é este o convite que eu faço. Então, espero por vós na próxima live, dia 25, para quem sentir o workshop no dia 26. E um abraço. Não sei se têm mais alguma questão. Se não, vou-me então despedir. Um beijinho, um abraço e até lá. Com licença.